Heia! A áudio newsletter da Mastertech, que é natural, mas também artificial. Eu sou a Camila Schutt, estou aqui com o Fábio Ribeiro e hoje temos mais uma edição da Sexta Técnica. Mas ela vai ser uma Sexta Técnica diferente, porque ela vai reverberar sim uma notícia, mas ela vai explicar um conceito muito importante da inteligência artificial chamado labeling e o que isso tem a ver com treinamento. Por quê, Fábio Ribeiro? Essa semana eu dei uma entrevista para a Folha, vai sair aí nos próximos dias, um pouco mais, forte. Para a Mônica Bergamo, né, Camila? A Camila é modesta. Eu reverberei a Mônica Bergamo, porque essa semana saiu uma coluna dela com o seguinte título, e aí eu quero que você reaja, Fábio, a esse título. E aí me colocaram na parede sobre o que eu achava desse título, e aí eu expus uma opinião um pouco forte. E eu queria ver se é um teste às cegas nessa Sexta Técnica. O que você acha desse? Mulheres são maioria entre trabalhadores que treinam IAs no Brasil. Estudo com colaboração internacional mostra que mães se desdobram entre trabalho doméstico e renda extra na internet. Lendo só o título e a headline, o que você sente? Eu sinto algo que, de certa forma, confirma outros sentimentos. Mulheres são fundações na sociedade. 80 e poucos % dos enfermeiros são mulheres. Quase 80% dos professores, dos docentes de ensino básico são mulheres. Cuidados com pessoas idosas, mulheres. Quem cuida do lar, mulheres. Ou seja, todos os cuidados fundacionais, e a gente está falando de IA precisa de fundação, precisa de treinamento, precisa de alguém que faça catalogação de informações. Tudo que é construção na sociedade envolve majoritariamente mulheres. Construções dessas que eu acabei de relatar, dessas que são sérias e sensíveis e que invariavelmente, historicamente, são mal remuneradas. Exatamente. Então, para mim, essa notícia não me surpreende, ela só corrobora que... Não, mas esse título, Fábio Ribeiro, é que você é uma pessoa estudada. Esse título não faz parecer que tá tudo bem? Que é uma vitória? Não, então, para mim não. Para mim, especificamente, sério? Para mim não. Para mim, isso só me... Assim, a leitura minha, ela tem um pouco de subtexto, né? Porque eu sei o que significa treinar um IA. Esse foi o meu ponto na entrevista. É como se o que eu leio aqui, fazendo um paralelo muito grosseiro, me perdoem se eu for indelicado, mas é como se mulheres são maioria entre trabalhadores da tecelagem no Brasil. Não, é a turma. O que você imagina? Que elas estejam invisível. sendo designer, que elas estejam fazendo, enfim, não, elas estão lá costurando em algum tipo de cubículo contra as 200 mulheres, muitas delas imigrantes e tal. Então, assim, quando eu leio isso, eu sei que existem trabalhos de subsistência de IA que remuneram muito mal e, obviamente, eu já imaginava que esses trabalhos seriam ocupados por pessoas que historicamente ocupam esses trabalhos mais então, vamos lá. Precários. Você conseguiu ter essa interpretação porque você sabia o que significava treinar e o que significava labeling, tagueamento, rotulagem. Vou explicar aqui para manter o espírito da Sexta Técnica. Qual que é a tradução mais próxima do português de rotulagem. labeling? Rotulagem. Então, quando a gente lê assim, mulheres são maioria entre os trabalhadores que treinam e isso é um trabalho invisível, mal pago, de altíssimo nível de estresse, que normalmente está coberto pelo sul global, Fábio Ribeiro. Então, normalmente a gente chama de fazendas, ou seja, são milhares de pessoas sentadas em frente a dispositivos digitais, ou celulares, ou computadores, ou telas, que elas têm que tomar decisões binárias para conseguir volume de dados para treinar essas IAs. O que isso significa? Vamos supor que eu queira treinar um modelo para identificar numa imagem carros, certo? Eu preciso de muitas fotos diferentes, de diferentes contextos, de diferentes países, que tenham marcadores onde tem carros. Então, um rotulador, por exemplo, uma fazenda de rotuladores pode ser contratada pela OpenAI para entregar essa base de dados onde, a partir de uma imagem, um ser humano foi lá e marcou todos os carros. Então, isso significa rotular dados. Calma aí, então quer dizer que vamos tentar colocar a conversa num nível mais básico aqui. Um computador não identifica automaticamente que é um computador. Não, a gente tem que treinar esse modelo, é isso que eu tô falando. E para treinar esse modelo, qual que é a matéria-prima? São bancos de dados rotulados. Ou seja, uma pessoa tem que botar numa linguagem mais simples, uma pessoa pega uma foto e bota uma etiqueta em cima. Exatamente. Isso aqui é uma árvore, isso aqui é um carro, e esse isso aqui é um ser humano, na média, é mal pago, é explorado, tá em situações precárias de trabalho e vende-se,
E aqui a matéria, quando você lê a matéria, e aí eu não tô criticando Mônica Bergamo, arrasa, o título, a maioria das pessoas lê o título e os primeiros 2 parágrafos. E aí quando você faz isso na coluna da Mônica Bergamo, você acha que tá tudo bem. Nossa, que bom, o Brasil tá à frente. Pior, porque né? comparado à Venezuela e à Argentina, as mulheres são maiorias aqui. Que show de bola. Pinta um cenário positivo, porque as pessoas não entendem o que significa ter mulheres trabalhando na camada mais baixo nível de inteligência artificial. Não regulada, não... Zero regulada. Zero Tanto que me regulamentação. surpreende, inclusive, porque a maioria dessas mulheres deve estar trabalhando para plataformas externas. Porque aqui no Brasil, a gente não tem grandes fazendas de rotuladores por causa da CLT, por causa de direitos trabalhistas. Eu li um caso chinês que ele é até um pouco mais denso do que isso, porque também indica mais ou menos a majoritária presença feminina, mas tem outro detalhe. Às vezes essas mães, elas têm 2, 3 crianças menores de idade, a mãe cadastra o CPF dela e quem está trabalhando é a criança. Exatamente. Ou seja, não, é a mulher... Zero regulado. Exato, assim, então assim, mais do que isso, tem as mulheres na fundação e na base, e tem casos ainda onde, porque a criança não pode, ela não é maior de idade, ela usa documentos de adulto para poder trabalhar fazendo rotulagem de informações. Isso é muito comum na China. Muito comum. Não, e aqui eles estão comparando um estudo da Polytechnique de Paris e eles se surpreendem porque Brasil, Argentina e Venezuela, na Argentina 70% da mão de obra é homem, na Venezuela 64%. E aqui no Brasil a gente tem maioria feminina também, 64% dos trabalhadores são mulheres. E de novo, para mim isso não é a gente não tem que comemorar isso. Porque a gente está explorando uma camada que está tendo que trabalhar, que não está tendo subsídio, que não tem apoio do governo, que não está conseguindo se sustentar. E aí é vendido para elas uma falsa promessa de compatibilidade com o trabalho doméstico. Que a Viana Braz, que é uma pesquisadora que colaborou, né, vendo para essa mulher que ela vai ter flexibilidade, que ela vai ganhar uma graninha, mas ela está sendo explorada e ela está construindo e trabalhando na camada mais, assim, baixo nível. Quando você vai olhar os estudos de lideranças, mulheres líderes em inteligência artificial, você vai para 6%. A Unesco soltou um estudo que dos trabalhadores de P&D de inteligência artificial, entre 12% e 14% são mulheres. Liderando esses processos, ou seja, podendo decidir os rumos, são 6%, que é a tese da Mira Murati, a ex-CTO da OpenAI, foi ex-Anthropic também, que agora saiu para fazer a empresa dela porque ela discorda dos rumos. E sendo uma das poucas mulheres CTO dessas empresas, né, técnica nessas empresas, ela se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa, Fá. Então, só queria que todo mundo entendesse nessa cesta técnica que para que os sistemas de AI sejam treinados, eles precisam de volumes de dados para que a gente consiga volume mesmo, né? Para treinar esses modelos. Para isso, tem humano tendo que fazer isso, Fábio. Cara, eu tenho só um contraponto para fazer retórico a isso e eu queria ter opinião. Vai. Na verdade, eu não tenho uma opinião sobre isso, eu vou fazer a pergunta para ouvir a sua. Em tese, mas só em tese, o fato da internet ter permitido que donas de casa trabalhassem era uma liberdade também. Com certeza. Ainda é, né? É uma autonomia você conseguir conciliar dentro da medida do possível e tal, e permitir que essas mulheres pudessem acessar a economia digital de uma outra forma. Onde é que a gente desvirtuou isso? Foi a comunicação em massa de rede social permitindo ganhos falaciosos em curto espaço de tempo? Porque assim, tem uma conjunção aqui entre, tem uma situação, eu tenho uma pessoa em casa que de fato pode ter um tempo livre, que pode empregar isso para fazer uma renda. Eu tenho um marketing abusivo que faz crer que isso é muito mais fácil do que é. E eu tenho empresas que exploram esse filão para pagar pouco. Onde é que a gente se perdeu nesse caso? Porque isso poderia, em tese... Essa notícia poderia ser boa. Imagina que, de fato, uma mulher com uma rotina de dona de casa, sei lá, eu vou simplificar ao máximo. Trabalhar 2 horas. Trabalho de manhã, à tarde eu vou trabalhar 3 horas catalogando informações... Sim. Rotulando como complemento de renda. E assim, e olha que interessante, porque um olhar de uma mulher para rotular informações que não são fotos ou imagens, mas textos, por exemplo, traria muito mais qualidade para a inteligência artificial, para reduzir vieses, para melhorar a análise de sentimentos ou coisa do tipo. Desde que fosse moderado, numa dosagem normal. Onde é que a gente desvirtuou isso? Eu acho que é no volume, Fá, é na escassez, né? O levantamento, um outro fato que aparece nessa pesquisa, né, que foi comentada pela Mônica Bergamo, é que grande parte dos entrevistados só tem diploma universitário. Na Venezuela, especificamente, eles estão como primeira renda. Aqui no Brasil e na Argentina, normalmente é complemento de renda. Só que isso, eles fazem tipo R$500 no mês. É baixa a remuneração.
Se isso de fato que você está falando, né, fosse real como um complemento, seria lindo. E que eles tivessem autonomia para escolher. O problema é que a gente foi reduzindo isso a um ato tão mecânico que E eu tão nem barato, consigo e tão pegar. barato. Exato, e aí eu contrato Fábio, para mim usar o termo fazendas, tipo, é farming, né? É ordenhar uma pessoa, né? Tipo, Basicamente. cara, você chamar ser humano de fazenda e contar cabeça, para mim isso, assim, a indústria permitiu que a gente fizesse esse nível de exploração nesse contexto que você está falando de, não, mas você está trabalhando de casa. Tudo bem, as condições são precárias, a exposição à informação danosa para autoestima, para tudo, é precária. Eu não poderia achar que isso é bom. Então, especificamente neste caso, e é o meu último comentário aqui, a gente se deixou levar por um sonho, certo, Fá? Que foi vendido de autonomia, de flexibilidade, mas na verdade essa mulher trabalhando de madrugada, sendo mal paga e sendo exposta a conteúdos e formatos de trabalho muito danosos para ela, sabe? Eu não sei exatamente onde a gente se perdeu. Eu colocaria aqui um pouco a culpa no capitalismo, mas mais do que isso, nessa exploração do sul global, que se vende essa imagem, né? E de novo, essa foi a minha crítica ao título, né? A gente tá treinando IA. Não! Você tá sendo mão de obra barata para executar uma tarefa muito específica na qual você não vai conseguir ter impacto nenhum. Assim... Então a resposta é não sei. Caminhando um pouco caminhando um pouco mais no assunto. E aí, sem compromisso de que isso vire uma sugestão, uma ideia, uma recomendação sua, mas realidades e sem extrapolar muito para uma fantasia, o que você acha que seria o mais adequado? Porque esse trabalho vai ter que existir. De rotulagem de informações, ele vai ter que existir. Alguém vai ter que fazer isso, certo? Esse trabalho, ele tende a ser cada vez mais volumoso à medida que a inteligência artificial se desenvolve da forma como está se desenvolvendo. Então, assim, é inexorável. Esse trabalho vai ter que ser executado. Ele vai cair para pessoas que estão disponíveis para fazê-lo, né? Essas pessoas, elas têm liberdade de escolha. Elas podem escolher fazer isso ou fazer outra coisa. Elas estão escolhendo fazer isso. O que poderia haver de melhor? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Essas mulheres estão trabalhando nisso. Seria interessante, por exemplo, olha, você vai trabalhar com rotulagem de dados, o salário é esse e tal, mas em contrapartida eu vou te desenvolver tecnicamente para que você tenha uma segunda carreira, para que você seja de fato habilidosa em STEM, para tentar... Perfeito. Assim, o que a gente poderia... Porque eu percebo o problema e ao mesmo tempo eu não percebo a saída tão claramente delineada, porque esse vai ser um trabalho eminentemente humano. Como é que a gente torna esse trabalho menos exploratório e mais, enfim, vantajoso socialmente? Com mais partilhas sociais? Eu não tinha tido essa ideia, Fá. Minha cabeça é um pouco... Tipo, pra mim tem que remunerar um pouco melhor, Fá. A margem dessas Mas a gente tem que saber, eu e você, por exemplo. Mas eu e você reclamamos, cara. A gente reclama quando a gente paga $20 no ChatGPT Plus. A gente reclama. A gente acha caro. A margem é bizarra, Não, eu concordo. Mas a gente... Vamos lá. Vamos pensar o nosso lado aqui. Não, a primeira coisa tem que regular o mercado. O mercado hoje não é regulado e tem que ser uma regulagem global, porque senão o sul global de novo sai perdendo. Sim. Porque assim, $1 para um americano é peanuts, pra gente é R$5. Então eu sempre vou achar que eu tô ganhando bem porque eu tô ganhando em dólar. Porque a gente tá numa economia desvalorizada. Por isso que a gente tem Argentina, Venezuela e Brasil. Mas então a primeira coisa é pagar melhor. A segunda coisa pra mim, e eu não tinha tido essa ideia, eu preciso pagar melhor e regular, tá? O trabalho, tipo, limitar horário, dar condição mínima de trabalho, enfim. E a segunda coisa é a gente conseguir, quem sabe, dar uma progressão de carreira. Então, eu acho uma boa. Você vai tornando mais complexas as tarefas de rotulagem, para que depois ela possa trabalhar e ela consiga Ela começa aprender. A reconhecer padrões, decompor raciocínios e tal. Só uma outra questão, cara. E isso para mim é importante. Tanto eu quanto você, e aí eu estou dizendo eu e você para representar a audiência, o público médio. A gente precisa entender como esse processo acontece para que a gente não ache que é de graça. Inteligência artificial. Cara, se é de graça, alguém está pagando. Então, assim, quando a gente for pagar por alguma coisa, eu acho que aí tem um pouco de transparência também. A gente tem que saber que a gente está pagando porque, em tese, lá no fundo a gente está remunerando uma cadeia que, para ser melhor remunerada, eu vou ter que dispor mais. Só que e aí eu estou sendo simplista de novo, não é tão simples para a gente aceitar pagar por coisas, porque também a gente acha que isso vem... As pessoas nem entendem o que é treinar IA, né? Acho que isso vem de graça e tal. Então, eu acho que o assunto de rotulagem é muito profundo para ficar... restrito a um olhar só. Técnica. Exato. Isso vai com certeza reverberar, pessoal, mas a gente quis abordar isso aqui porque a gente não tinha falado ainda de labeling aqui, de rotulagem, e esse tema é essencial, é a base da pirâmide. Até a próxima Sexta Técnica, Fábio Ribeiro. Tchau.